Olá pessoal, Brasil, né? Tudo bem? Bom, ficamos um pouco parados, tendo em vista várias informações que foram chegando em relação às medidas trabalhistas. Hoje é 24 de março de 2020 e desde o nosso último vídeo muitas coisas aconteceram. E finalmente saiu a tão esperada medida provisória regulamentando aquelas medidas trabalhistas provisórias. Então, o que a gente vai fazer hoje? Vamos dar um en passant, vou falar o que eu achei de interessante que tem nessas medidas e o Dr. Pitas vai falar da constitucionalidade dessas medidas, o que ele entende que pode ser aplicado, o que ele entende que não pode ser aplicado. E a gente só vai trocar essas ideias hoje e depois a gente vai falar uma de cada vez. Mas, começando, a que eu achei mais interessante de todas foi o artigo 2º dessa MP 927 de 2020, que ele permite que haja um acordo individual entre trabalhador e empregador. E esse acordo individual, ele pode e vai prevalecer sobre instrumentos normativos, legislação, mas observem que ela não pode, né, essa regulamentação que é feita entre o empregado e o empregador, não pode sobrepor a Constituição. Mas é bem interessante porque além daquelas outras medidas que nós tínhamos e que a MP também colocou, o empregador e o empregado conseguem estabelecer algumas condições que seriam interessantes para quê? Para que o emprego seja garantido, tá? Esse para mim foi um dos melhores artigos da MP e aí vai dentro da criatividade do empregado e do empregador para ver que forma que eles vão conseguir, né, estabelecer esse acordo e fazer com que o emprego seja mantido, porque a maior preocupação de todo mundo hoje é exatamente essa. Muitas pessoas estão sendo demitidas e é muito triste. Bom, e depois disso eles vieram falando de cada uma dos trabalhos que podem ser realizados e formas, né, de trabalho que podem ser realizados. O teletrabalho nós já havíamos falado. O que tem de interessante agora na medida provisória é a questão que o teletrabalho pode ser exercido tanto por estagiário quanto por aprendiz. E outro fato bastante interessante que foi colocado é que o fato da pessoa trabalhar em casa não vão aplicar as normas regulamentadoras de telemarketing e teletrabalho, teleatendimento, tá? Então, não aplicam essas regulamentações. Achei bem interessante. Banco de horas, o que eu achei de interessante, que depois que acabar a calamidade pública, ele vai poder ser compensado em até 18 meses. Achei isso de uma grande valia, porque hoje mesmo me perguntaram, mas não vai dar para eu compensar? Vai dar, tem 18 meses, a gente vai dar um jeito de compensar esse tempo que as pessoas ficaram em casa fazendo esse banco de horas negativo, tá? Outra coisa interessante foi a suspensão da exigibilidade de alguns exames, né? E o exame demissional, ele não foi excluído, só que daí tem uma exceçãozinha lá, né? Se, por exemplo, o empregado fez um exame na empresa 180 dias antes de ser demitido, a empresa não precisa passar esse empregado pelo exame demissional. E aí vai um alerta, prestem atenção. Vocês, empregadores, não demitam, na minha opinião, na minha humilde opinião, os empregados sem fazer esse exame demissional. Porque qualquer intercorrência que aconteça depois, o empregado pode falar que foi durante o trabalho dele. Então, assim, vamos supor um exemplo bem claro. O empregado sai e torce o pé. E aí ele fica com uma lesão, não consegue andar direito, depois não consegue um emprego direito, porque, enfim, ele precisava do pé lá para a função que ele fazia. E aí ele pode entrar com uma ação trabalhista e falar que, na verdade, essa torção aconteceu durante o contrato de trabalho dele. E você não tem o exame demissional para provar que ele estava bem, tá? Então, prestem atenção nessa questão.
caiu o artigo 18, que falava da suspensão do contrato de trabalho para qualificação. Então não vamos falar sobre esse assunto, porque deixou tudo que é advogado trabalhista louco. A gente não sabia para que lado olhar. Fizeram até um meme que é de um gatinho, foi muito engraçado. Em relação ao fundo de garantia também, o que é de interessante, que foi a suspensão do pagamento de março, abril e maio, e você estabeleceu... Suspensão no prazo, né? Suspensão do prazo de pagamento. E quando acabar o estado de calamidade, você pode pagar em 6 parcelas. Isso vai ajudar muito dos empresários, tá bom? Em relação aos estabelecimentos de saúde, foi permitido adotar uma escala de trabalho acima de 12 horas, a partir de 13 horas. É um estado de calamidade. Então, qualquer medida que seja tomada nesse sentido é para preservar, né, a saúde de toda a comunidade. Por isso que é válida, na minha opinião, essa normativa. O artigo 29 fala de uma questão que está todo mundo querendo saber, né? É a questão, peguei coronavírus, e aí acidente de trabalho, né? Vai ser configurado, e o artigo 29 estabelece que só será, né, caracterizado o acidente se for provado o nexo causal. E aí é difícil, porque no grau de contaminação que nós nos encontramos hoje, como que você vai provar que o coronavírus você pegou dentro da empresa, né? Que existe esse nexo causal. Depois o Dr. Pitas vai fazer um comentário bem pertinente em relação a isso. Os acordos e convenções coletivas que se vencerem, né, agora, o que vai acontecer? O empregador vai poder esperar até acabar o estado de calamidade e renovar ele em 90 dias. E por fim, a que eu mais queria, e a que eu, não que eu mais queria, mas foi que eu falei que ia acontecer, né? E a minha bolinha de cristal naquele momento ela estava funcionando, é que todas as medidas que foram tomadas pelos empregadores 30 dias antes da medida provisória, ou seja, a partir do dia 22 de fevereiro, né, até a publicação dela foi 22 de março, serão convalidadas desde que dentro das disposições dessa medida, né, dessa norma. Então, gente, foi o que eu falei. Se algum empresário teve que tomar alguma medida emergencial, ela está convalidada se estiver dentro desses parâmetros. E pergunto ao senhor, o senhor entende que é constitucional essa medida provisória? O senhor entende que os juízes vão conseguir, né, dentro dos julgamentos dele, aplicar essas normas? O que o senhor nos diz? Na verdade, vai ser um balão de ensaio, porque, como eu disse antes, é o juiz que diz que é o direito, né? E realmente, eu pessoalmente acho que as medidas são boas, porque o objetivo da medida provisória é preservação do emprego. Tanto é que eles também chegaram a essa conclusão da preservação do emprego, embora indiretamente, ao revogar o artigo 18, que falava sobre a suspensão. Realmente são medidas duras. Já houve até quem dissesse que essa medida provisória foi feita para o empregador, não para o empregado. No fundo, eu acho que, na verdade, trata-se de uma situação excepcional, e para a preservação do emprego é aquela história da galinha de ovos de ouro, que mataram a galinha para ver a fonte do ovo de ouro, no final ficaram sem os ovos de ouro. Na verdade, também, o emprego nós precisamos desse emprego. Embora muitos empregadores estejam mandando embora, até mandando embora em massa, isso é uma outra questão para se ver, né? Que a gente vai discutir depois, né, da validade dessa demissão em massa ou não. Entretanto, o objetivo é realmente preservar o emprego, e o empregador também está numa situação muito difícil, de forma que
Em princípio, eu acho que não se questiona o problema da constitucionalidade ou não, embora haja uma tendência em muitos magistrados achar que é inconstitucional. Mas, ainda que fosse inconstitucional, como é que vai resolver essa questão? Por isso, eu acho que não é uma questão de judicialização. Quem tem mais interesse de judicializar aí vai ser o sindicato, eu acho. E eu reitero aquela questão, né? Eu sei que pequenos empresários não conseguem ter acesso ao sindicato, mas os que conseguirem, façam as normas internas de forma emergencial, né, para salvar a empresa, e depois corre atrás do sindicato para ele ratificar aquilo que vocês fizeram. Eu acho que é uma das saídas que seriam mais fáceis. Eu ouvi até a Jéssica do Responde Direito, um outro Instagram, e a Tássia, mas a Jéssica falando que em Franca os sindicatos fecharam, né? Ninguém consegue falar com ninguém do sindicato. Então, assim, é uma realidade. Por isso que eu falo, façam o que tem que fazer e depois vocês corram atrás do sindicato para ratificar, para não ter problema no judiciário. Nós estamos numa situação de guerra, eu acho, nessa situação. De forma que não vai ser fácil mesmo. Por isso eu acho razoável a medida provisória, porque é uma situação extraordinária. E tem uma coisa que a gente precisa falar, que foi um dos IGTVs que nós fizemos sobre uma das medidas trabalhistas temporárias era a possibilidade de se reduzir o salário e proporcionalmente a jornada. E qual que foi a nossa surpresa? Li essa medida acho que umas 20 vezes para ver se eu achava alguma coisa a respeito disso e não veio nada, né? A opinião do Dr. Pitas era no sentido de que ela não era válida porque ela contrariaria a Constituição Federal, que só permitiria, por meio do sindicato, essa redução de salário e essa redução de jornada, tá? Eu estou muito pensando nisso, porque tem muitos dos meus clientes, né, me questionando de como poderiam fazer isso, e é uma situação difícil, porque a empresa está fechada, não está recebendo nada, e eles precisam, de certa forma, manter o emprego para saber o que vai acontecer. Eu penso, na verdade, que até seria válida essa redução de salário e essa redução de jornada se tivesse uma contrapartida, né? Por exemplo, a estabilidade no emprego, sei lá, por mais algum tempo, a não ser dentro do prazo de calamidade pública. Um troca-troca. E a questão do artigo 29 do acidente de trabalho, que eu poderia comentar, eu acho que a matéria está esgotada no próprio artigo, quando diz salvo a comprovação de nexo causal. A Tatiana diz que é muito difícil provar esse nexo causal que teria vindo da empresa. Mas há situações especiais que fica bem claro que o empregador acabou provocando essa doença no empregado. E nessa situação realmente é um acidente. E o senhor disse assim, não se presume, né? Verdade, o juiz não vai poder presumir porque é uma questão de coronavírus, vai presumir que é um acidente de trabalho. Não é possível presumir. Isso eu achei tão interessante, porque alguns fatos, por exemplo, o dano existencial, porque o empregado trabalhava 14, 16 horas por dia, presume-se que não ficava com a família e presume-se o dano existencial. Presume-se, né? E o juiz, com o máximo respeito a todos os entendimentos, presume desse jeito. Não tô falando nem que é certo nem que é errado. Não tô... Aqui não há juízo de valor. Sim. O que eu tô dizendo é que existe a presunção, tá? Esse é o fato. E no caso do coronavírus, não vai poder existir essa presunção. Então estávamos no estado de calamidade, existia coronavírus e ele teve que trabalhar. Então presume-se que ele pegou o coronavírus no trabalho. Não é bem assim, né? Isso que eu achei muito interessante. Então é necessário o nexo de causalidade, isso vai ser muito importante para os nossos processos. Mais alguma observação? Por enquanto, só.
Então ficamos por aqui. Por favor, deem a opinião de vocês. Vamos discutir sobre o assunto. Como a gente já disse em outro vídeo, a unanimidade é burra. Estamos aqui para discutir, estamos aqui para achar soluções. Acho que todo mundo pensando junto, né, a gente consegue pensar melhor e chegar em soluções melhores. Até mais, gente!